E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, porventura acharás fé na terra? Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, estou aqui, Senhor, mais uma vez em tua presença, para te pedir da tua unção, da tua graça. Venha falar conosco, meu Pai, o que precisamos ouvir da tua parte. Que o Senhor venha nos direcionar e que o Senhor venha abençoar os teus filhos. Nós devemos estar com o coração aberto para receber de ti, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Podem se assentar, irmãos. Então, irmãos, essa parábola é uma parábola bastante conhecida, né, irmãos? Trata de uma viúva, né, de uma certa viúva que ia atrás do juiz para que fizesse justiça para com ela, né? Ela tinha tinha uma causa que ela precisava que alguém fizesse justiça por ela, e ela ia atrás desse juiz, né? E esse juiz, por muito tempo, não quis atender, né? Ficava dando chá de cadeira, né? Hoje o pessoal fala chá de cadeira nela, mas de tanto ela insistir, de tanto ela persistir, ele resolveu atendê-la. Então aqui, irmãos, Jesus inicia essa parábola dizendo o motivo dela. Qual é o motivo dessa parábola? A importância de ser perseverante, né? A importância de orar sempre e ser perseverante na oração, para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então, irmãos, vivemos em tempos, né, que às vezes oramos ao Senhor, pedimos algo e insistimos nessa oração e nada acontece, né? Por muitas vezes, por muitos anos às vezes, e nada acontece, né? E às vezes nos desmotivamos, né? E acabamos nos esfriando e paramos de orar, paramos de falar com o nosso Deus, né? E vamos nos esfriando por pedir algo e o Senhor não atender naquele momento, né? Às vezes pensamos que o Senhor nos abandonou, só que a palavra do Senhor está dizendo aqui que temos que ser persistentes, né? Então vivemos esse tempo de que as pessoas com né, facilidade se desmotivam, pensando que o Senhor não atendeu. Às vezes oramos por algo, se não acontece, achamos que Deus não está ouvindo. Mas Jesus nos ensina a não desanimar. Jesus nos ensina a ser perseverante, como essa viúva foi. Essa viúva, na verdade, esse juiz, ele era um homem ruim, um homem mau, né? Aqui fala juiz iníquo, era um juiz iníquo. Iníquo significa, é um adjetivo usado para descrever algo ou alguém que age com injustiça ou perversidade. Então era um juiz que agia com injustiça, que agia com perversidade. Se essa viúva não tivesse persistido, não tivesse insistido com ele, jamais ele ia agir na causa dela. Então essa viúva, ela foi persistente, por isso ela venceu ele pelo cansaço, né? Então aqui o juiz iníquo não temia Deus, nem respeitava os homens. Representa o oposto de Deus, insensível, egoísta e indiferente. Era movido apenas pelo incômodo da viúva. Então ele era uma pessoa insensível, era uma pessoa indiferente, né? Então ele só agiu na causa dela pela persistência, pela insistência dela, né? Ele queria se livrar dela, né? Então nosso Deus, ele não é assim, né, irmãos?
mas ela tinha algo que não podia ser tirado, né? A mulher, então ela era uma mulher desprezada perante a sociedade, símbolo de vulnerabilidade, né? Ela era viúva, então ela era uma mulher vulnerável. Porém, ela tinha uma coisa que ninguém poderia tirar nela, que era a perseverança. Era uma mulher perseverante. Ela não se calava, não se conformava com a injustiça. Então ela vivia no pé daquele juiz ali pedindo que fizesse justiça no caso dela, né? E muitas vezes hoje nós, né, igual já tinha falado no começo, oramos por alguns dias ou por alguns anos, né? E acabamos que vamos perdendo a fé, perdendo a confiança no nosso Deus e acabamos que paramos de orar, né, irmãos? Mas não temos que fazer isso, irmão. Nós temos que ser perseverantes, orar e pedir ao nosso Deus com fé. Às vezes não acontece no nosso tempo, né? Às vezes oramos e pedimos, porque nós somos muito imediatistas, né? Nós oramos e queremos que o negócio aconteça já, né? Aquela situação que estamos passando, às vezes é até uma situação desesperadora, né, irmãos? Mas Deus, Ele sabe como agir. Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso passado, também conhece o nosso futuro. Então Ele sabe o que vai acontecer nas nossas vidas. Então, Ele age conforme a nossa necessidade e conforme o que Ele quer para as nossas vidas. E Ele vai agir no tempo dele, né, irmãos? E às vezes nós nos desesperamos e pensamos que o Senhor nos abandonou, mas Ele não nos abandona. Então, a resposta do juiz aqui, ele não atendeu por compaixão, mas por conveniência. A persistência da viúva o venceu. Então aqui, o juiz ele atendeu aquela viúva não por amar ela, não por qualquer carinho, né, por qualquer amor que ele tivesse por ela, mas por ela estar perturbando ele, né? Às vezes acontece com a gente, né, irmãos? Tem gente que às vezes fica ali querendo alguma coisa, às vezes até os nossos filhos, né, irmãos? Eles às vezes ficam pedindo alguma coisa. E de tanto eles insistir, né, mas com a gente é diferente, porque a gente tem amor por eles. Então acaba que de tanto eles insistir, às vezes a gente cede, né, irmãos? E no caso desse juiz aqui era perturbação mesmo, né? A mulher, a viuvinha ficou ali perturbando a vida dele, e ele, mesmo sendo uma pessoa ruim, como aquela pessoa chegava e ficava o tempo todo atormentando a vida dele, ele resolveu fazer algo por ela, né? Então, diferente do juiz, Deus é justo e misericordioso. Ele não responde por cansaço, mas por amor. Jesus pergunta: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Deus ouve com prontidão. Deus não está demorando, Ele está agindo no tempo certo. Nosso papel é permanecer confiante e firmes na fé, né, irmãos? Então aqui falo o que eu acabei de falar. Nosso papel é permanecer, é sermos consistentes, né? Sermos perseverantes, né? Tem muitas pessoas que por qualquer vento, né, irmãos, qualquer coisinha já afasta ele da presença do Senhor. Mas nós temos que ser firmes, irmãos. Temos que estar convictos do que estamos, né, do Deus que servimos. Então, se nós estamos convictos desse Deus, né, minha mãe falou aqui que a gente tem que ter certeza da nossa salvação. Na verdade, Ele já nos escolheu, né? Então, Ele já nos predestinou. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz que Ele nos predestinou. Então, nós somos salvos, irmãos. Somos salvos. Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Nós estamos aqui louvando e agradecendo o nome dEle. Então, essa certeza nós temos que ter, essa convicção de que somos salvos, né? Porque nós confessamos o Senhor como único e suficiente Salvador. Estamos num processo de santificação. Somos pecadores, né? Somos pecadores, mas se nós confessarmos nosso pecado, nosso Deus, Ele perdoa, né? Ele perdoa e nos santifica a cada dia. Então, Ele se entregou naquela cruz para que hoje eu e você venha a ser salvos. Então, temos que ter certeza dessa salvação. Amém? Então, a fé em tempos de espera. Jesus termina com uma pergunta: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Essa pergunta revela o verdadeiro desafio, manter a fé até o fim, né? Então, Jesus, no final dessa parábola, ele faz essa pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura, deixa eu ler aqui, irmão. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura acharás fé na terra? Então, ele está falando para os seus discípulos, né, e para aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele. Será que quando o Senhor vier, nós vamos continuar com a nossa fé?
Vamos refletir nisso, irmão. Será que quando o Senhor vier, nós vamos estar firmes ainda? Né? Então, irmãos, é por isso que temos que ter persistência e confiar naquele que nós servimos, né? Porque se nós vacilarmos, né, se nós fraquejar, então nós vamos perder a nossa salvação, né? Nós vamos estar de fora no grande dia, que é o dia do Senhor. Amém? Fé não é só, fé não é só crer no poder de Deus, mas também esperar nele com paciência. Então, às vezes, quando nós temos algo, quando nós queremos algo do Senhor, não é no nosso tempo, irmãos. Nós temos que deixar o Senhor agir, né? Entregar na mão dele e esquecer. Eu, lá no meu lar mesmo, a gente tem passado por umas provações, né? Mas o Senhor está sabendo. E a gente tem colocado na presença do Senhor. E na hora certa eu sei que Ele vai agir por nós, né, irmãos? Que Deus é o Deus que vê, Ele conhece os seus, Ele sabe até onde a gente aguenta, né? Eu sei que os irmãos também, cada um tem seus problemas, tem suas lutas, né? Mas eu sei que o Senhor, Ele está vendo, irmãos. Não desanime, porque o Senhor está com você e no momento certo Ele vai agir, né? No momento certo Ele vai tirar a gente desse cativeiro, né, irmão? Desse deserto, né? Porque o deserto às vezes vem nas nossas vidas para nos fortalecer, né? Para nos trazer experiência, para nos calejar. Então, que nós possamos estar firmes no Senhor, que nós não venhamos desanimar. Que a luta vem, igual meu pai falou, a luta vem e passa, né? Que nós não venhamos desanimar. Então, irmãos, essa passagem ela nos ensina que Deus, não, o ensinamento prático para a vida de oração é: Deus se importa com a tua causa. Ele é diferente do juiz iníquo. Ele é pai justo e fiel. Não desista de orar, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Persevere como a viúva, com humildade, ousadia e fé. Então, irmãos, ele não é um Deus ele não é um Deus que é ruim, né, irmãos? Ele não é um Deus igual o juiz aqui, que era iníquo, né? Uma pessoa que não temia Deus, uma pessoa que era incrédula, né? Uma pessoa que não tinha amor no seu coração, uma pessoa que fazia tudo de errado. Então, nosso Deus não, nosso Deus ele é Pai. Ele diz que é nosso Pai. Ele diz que, na verdade, é uma característica do nosso Deus é que ele é amor, né? Então, amor, mas também é fogo consumidor, né, irmãos? Tem gente que fala isso, que ele é amor, mas também é fogo consumidor. Na verdade, a Bíblia diz isso, né, irmãos? Mas ele trata os seus filhos com amor, né? Mas isso não quer dizer que nós temos que brincar com o nosso Deus. Nós temos que chegar na presença dele relaxadamente, né, irmãos? Temos que cuidar, temos que nos policiar, temos que vigiar, né? Hoje tem muita gente aí que não vigia e acaba cometendo várias coisas aí que às vezes escandaliza o evangelho, né, irmãos? E a palavra do Senhor diz: ai, daqui vem o escândalo, né? Então temos que ter cuidado, temos que vigiar, porque o diabo ele é sujo, né? E às vezes uma fraqueza nossa, uma falha nossa, ele faz a festa. Então temos que vigiar. Amém? Então, irmão, não temos que desistir de orar, mesmo que pareça que nada está acontecendo, mesmo que pareça que o Senhor não está ouvindo, mas Ele está. A palavra do Senhor nos garante isso, que Ele ouve. E no momento certo Ele vai agir. No momento certo Ele vai intervir. E aquela luta que você está passando, que aos seus olhos é impossível, o Senhor Ele vai agir e vai mudar o seu cativeiro. Bem, irmãos? Então, irmãos, tem umas duas perguntas para nós aqui. Você tem, você tem desistido fácil nas orações? Está cansado de esperar? E aí, irmãos, vocês têm desistido de orar? Está cansado de esperar? Às vezes cansamos, né, irmãos? Às vezes até murmuramos, falando com o Senhor: Senhor, até quando, Senhor? Até quando vai essa luta? Né? Eu oro de dia, oro de noite. E a palavra do Senhor diz que nós temos que orar, né? Temos que orar de dia e de noite, temos que orar, temos que interceder ao nosso Deus, né? Não é ficar de joelho e orar o tempo todo, não, irmãos. É na mente, né? Porque às vezes na verdade, a gente tem que estar sempre pensando no Senhor, sempre conectado com o Senhor. Tem gente que às vezes pensa que orar sem cessar é se ajoelhar ali e ficar orando o tempo todo. Não, irmãos, é assim. Tem o nosso
né? Tem o nosso período de tirar para falar com o Senhor particular separadamente, mas a gente pode estar falando com o nosso Deus na mente, né? Em pensamento, o tempo todo. Né? Às vezes você vai num lugar e já vai, Senhor, tem misericórdia, né? Me abençoe, me proteja. Então essas coisas é normal para o cristão, né? O cristão está sempre fazendo isso, né? Se apegando com o nosso Deus o tempo todo. Bem? Então, hoje, então, irmãos, hoje essa é a palavra que eu trouxe para a igreja. Eu sei que é uma palavra bem rápida, mas o que nós podemos aprender nessa palavra aqui, irmãos, nesse pequeno texto da palavra do Senhor, é só oito versículos, né? Devemos orar sempre e não desistir, né? Jesus começa com um propósito claro da parábola, mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. A oração perseverante é sinal de fé viva, e não apenas de necessidade. Aprendemos também que Deus é totalmente diferente do juiz iníquo. O juiz era egoísta e indiferente. Deus é justo, amoroso, atento aos seus filhos. Se até um juiz injusto atendeu por insistência, quanto mais Deus, que é bom, atenderá também os seus escolhidos. Então nós somos escolhidos de Deus. Nós somos filhos de Deus, né? Ele diz que pode uma mãe abandonar o seu filho, mas ele todavia jamais abandonará. Então, irmãos, Deus, ele tem um amor muito grande para conosco. Então, o amor dele foi tão grande que ele mandou Jesus, o seu filho, para morrer aqui em nosso lugar, né? Para que nós venhamos ter vida, porque a palavra do Senhor diz que nós éramos mortos em ofensas e pecados. Mas quando ele mandou o seu filho Jesus, né, ele nos tirou, ele nos ressuscitou de novo, né, para que nós venhamos novamente nos reconciliar a Ele. Amém? E aprendemos também, a fé verdadeira resiste ao tempo. A viúva não desistiu, porque sabia que sua causa era justa, e a sua persistência foi sua arma. A verdadeira fé não desiste diante do silêncio de Deus, mas continua confiando e clamando. Amém? Então, que nós venhamos fazer dessa maneira, irmãos. Não desistir, né, por besteira. Né? Não desistir porque não veio a resposta ainda. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Deus responde no tempo certo. Às vezes pensamos que Deus está demorando, mas Ele nunca se atrasa. Ele responde depressa. Né? O versículo 8 diz, ou seja, o momento exato e perfeito segundo a sua vontade. Então, é segundo a vontade do Senhor. Nós temos que ver também, irmãos, se o que nós estamos pedindo é de acordo com a palavra do Senhor, né? Porque às vezes nós pedimos coisas ao Senhor que está totalmente fora da palavra do Senhor. Então, você pode ficar na certeza de que isso Ele não vai fazer, irmãos. Então, o Senhor, Ele vai fazer aquilo que está de acordo com a palavra dEle, né? Se nós sairmos do propósito, aí não é Deus que vai te atender. Amém? A fé será provada até a volta de Cristo. Jesus termina com uma pergunta desafiadora. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso mostra que manter a fé viva até o fim é um dos maiores desafios do cristão. Então, irmãos, esse é o nosso maior desafio. É ser persistente até o fim. Né? Às vezes tem gente aqui que vai depois, vai muito depois. Às vezes eu vou primeiro e muitos vão depois. Então, temos que estar preparados, irmãos, né? Temos que estar em constante preparação, porque acontece que a minha senha pode ser chamada hoje, né? E aí, eu vou estar preparado para ir encontrar o Senhor? Então temos que estar vigilantes, temos que estar preparados, porque até o fim, até o fim para cada um, né, irmãos? Até o fim para cada um de nós. E aqui na terra, a gente não sabe o dia da manhã. O dia da manhã só a Deus pertence. Então temos que estar preparados, temos que estar em vigilância, né, que o Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Né? Temos que estar atentos. Então, o resumo prático aqui é: ore com fé, não desista, confie no caráter justo de Deus, espere com paciência, permaneça firme até o fim. Então, irmãos, essa era a mensagem que eu queria trazer para a igreja, né? E que nós venhamos continuar em oração, continuar orando ao nosso Deus sem cessar, né? Em pensamentos, a hora que tivermos um tempo de estar
Eu sei, irmãos, que hoje em dia ninguém tem mais tempo, né? Nós temos que tirar esse tempo, né, irmãos? Temos que tirar o tempo para o Senhor. E às vezes nós, né, arrumamos tantas coisas para fazer, um monte de embaraço aí que atrapalha o nosso tempo, né, irmãos? Essas redes sociais hoje, a gente começa a olhar um vídeo, daqui a pouco está lá 1 hora já olhando o vídeo, né? Então, irmãos, que nós venhamos nos policiar, né? E dar ao Senhor o tempo dele também. E temos que dar a primícia para o nosso Deus. Na verdade, primeiro teria que ser para o nosso Deus. Mas hoje, nós deixamos, às vezes, o nosso Senhor por último, né? Mas que hoje nós venhamos pensar nesse assunto, refletir sobre esse assunto, viemos ter uma posição diferente, né, irmãos? Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus.